Mexe na equipe ou mantém o time que foi titular contra o Maringá? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Dentro do nosso planejamento, né, que a gente estabeleceu aí de descanso desses jogadores que vinham jogando muito, né, naturalmente a gente retorna todos os jogadores que vinham jogando. Também parabenizar muito aqui, né, nesse momento com um pouco mais de tranquilidade, tirando um pouquinho a euforia da vitória do Maringá, né, que a gente fica muito feliz com ela, mas parabenizar mais uma vez todos os atletas que entraram, né, digo aí, sem ritmo nenhum de jogo, que é o caso do Pedro Cacho, do David, do Bertotto, né, principalmente esses três aí que estavam com um ritmo de jogo muito, muito abaixo, né, o Bertotto ainda não tinha jogado, nem o David, o Pedro tinha entrado um pouquinho, né, também a atuação do Luiz, a atuação do Everton muito segura, a atuação do Marcondes muito segura, né, então parabenizar esses jogadores por aquilo que eles fez, dizer que a gente fica muito satisfeito quando a gente bota um jogador dentro do campo e ele consegue render aquilo que a gente espera, dentro de um planejamento do clube, que era botar os novos jogadores para jogar, botar jogadores que vinham aí novos dentro do clube, né, para ver qual seria o comportamento deles para a Série B, e graças a Deus eles conseguiram fazer um bom jogo, né, e a gente segue o trabalho dentro da nossa expectativa aí de fazer também um grande jogo lá em Toledo em busca da nossa classificação à semifinal. Ô Alemão, na partida contra o Maringá você fez 6 substituições, está falando que retorna no time, mas na partida anterior você já tinha feito uma alteração na meia cancha com a entrada do Anderson Leite no lugar do Romo. E o Bertotto foi um dos melhores jogadores em campo, uma grande apresentação na vitória contra o Maringá. E esse meio de campo, como é que será formado? Ô Jefferson, você vê como que é importante você ter jogadores de qualidade, né? O Rômulo é um grande jogador, não é por falta de condição técnica que ele saiu da equipe, e sim por uma característica diferente de um outro atleta, que é o caso do Anderson Leite, né? E o Anderson provou mais uma vez nesse último jogo a sua capacidade, marcando muito bem, jogando muito bem, né? Uma característica um pouquinho diferente da do Rômulo, né? E o Bertotto também, até uma avaliação feita por, né, eu e o Ocimar na contratação deles, né, nós observamos ele através de um vídeo, através de informações de outras pessoas, e a gente ficou muito satisfeito, muito feliz por aquilo que ele apresentou, né, dentro do jogo. E o Germano vem fazendo excelentes jogos, né, excelentes partidas, é o nosso capitão, né, nosso líder, e assim manter a nossa linha de trabalho, né, Jefferson? Manter a linha de trabalho, respeitando a todos. E é o que eu falei para eles ontem, na nossa reapresentação. É bom para eles, ótimo para nós, que eles demonstraram capacidade, demonstraram qualidade, e isso fortalece todo o grupo, fortalece a nossa equipe, né, do Londrina, e cada um vai ter seu momento. Nós temos um campeonato longo, que é o brasileiro, com muitos jogos também nessa questão mais ou menos parecida com o Paranaense, ainda mais que nós vamos ter a parada para a Copa América esse ano, então em algum momento do campeonato vão ter jogos em cima de jogos, então você precisa ter realmente um elenco qualificado, capacitado, para que você possa ter aquele objetivo que nós temos, né, que o Londrina tem, que é o quanto antes chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Quem joga contra o Toledo no meio de campo? Provavelmente a equipe que vinha jogando. Ô Alemão, eu queria que você falasse sobre o jogo de domingo, porque o Londrina encaminhou a classificação e uma vitória no domingo praticamente vai selar essa classificação. Até porque se um tropeço lá, quem está embaixo pode encostar. É mais um jogo decisivo e até porque me parece que o Toledo acho que afrouxou um pouco aí no segundo turno em razão do título. É dessa forma que o Londrina tem que encarar o jogo lá? Ô Lúcio, a gente tem encarado o campeonato, né? Passo a passo, né? Eu tenho falado aqui que, lógico que o Londrina, a camisa do Londrina é para buscar pelo título sempre, mas cada tempo tem seu objetivo, né? Então nós tínhamos um objetivo que é se manter, e graças a Deus nós conseguimos. Hoje nós somos o terceiro na tabela geral, né? Sem nenhum risco qualquer, né? Totalmente eliminada essa possibilidade de queda. A vitória em Toledo nos garante na semifinal, né? Ela não nos dá a possibilidade, ela nos garante, porque nós iremos uma pontuação que ninguém mais alcança nós, ou a gente fica em primeiro ou fica em segundo, não tem outra condição. Então, para você, né, em cima da sua pergunta, que realmente é um jogo importantíssimo para nós, né? Um adversário que está na finalíssima do campeonato,
né? Um adversário que não tem mais risco de queda, porque o regulamento do campeonato dá essa condição para ele. Então, mesmo que ele fique com a pontuação mais baixa, ele não é rebaixado, em virtude dele estar na final do campeonato. E nós temos o objetivo agora, a partir de agora, sim, de chegar à semifinal, focado nele, porque o objetivo sempre foi chegar à semifinal do primeiro turno, nós não conseguimos, e desde o início do segundo turno é chegar à semifinal do segundo turno, né? Então a gente focar ainda mais no jogo importante, na casa do adversário, né? Um campo muda um pouquinho as características de jogo, né, do que nós estamos acostumados, o tipo da grama, uma grama mais lenta, deixa a bola um pouco mais lenta, então a gente tem que ter uma adaptação muito rápida dentro do jogo, né, se adaptar o mais rápido possível dentro da condição do gramado e principalmente do adversário, para que a gente possa fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente conseguir um grande resultado. Bom, esse fato do Toledo já estar na final, está se mostrando mais interessado no campeonato, você tem que conversar um pouquinho com os jogadores quanto a isso, para eles não entrarem nessa pilha, tipo, o Toledo está desinteressado e focar mais no jogo? Essa conversa a gente tem que ter diariamente, né? Eu sempre tenho com eles, inclusive antes do jogo do Maringá, né? Um adversário que vinha numa condição difícil, com troca de treinador, e você tem que manter o foco, porque se você não manter focado naquilo que você está fazendo, você acaba perdendo a tua concentração, né? E o jogo, e a equipe do Toledo, de certa forma, ele está tendo esses resultados negativos, mas assim é um equilíbrio natural do campeonato, né? Ontem o Paraná, surpreendentemente, perdeu em casa, apesar de ser o Cianorte, que é uma equipe também tradicional do Paraná, que busca uma reabilitação, mas surpreendentemente perdeu em casa. E o Cascavel FC, que veio no primeiro turno brilhante, né? Massacrou o Curitiba na semifinal, não foi para a final, né? E hoje ele está brigando para não cair, né? Dificuldade enorme. Imagino lá a situação que está o Cascavel hoje, pelos objetivos deles. Então é um campeonato equilibrado, equilibradíssimo. O Toledo não deve ter perdido muito da sua capacidade, de repente perdeu um pouquinho da sua concentração, né, pelo fato de ter sido campeão do primeiro turno, mas não perdeu em nada da sua capacidade que levou à final do primeiro turno e ao título do primeiro turno. Então a gente tem que estar muito atento, né, muito focado. Os jogadores, disso eu tenho que só elogiar, porque cada trabalho, cada dia, ontem o nosso treino foi um treino extremamente competitivo, né, dedicado para o pessoal que não jogou. Então é o dia a dia do trabalho que vai chegar a gente dentro da partida oficial e conseguir fazer um grande jogo. Sobre a montagem do elenco, Alemão, no final do ano passado e no início desse ano, tinha muita dúvida com relação ao nível do time no campeonato, e a partida de quarta-feira mostrou que tanto o time que é considerado o grande time, ou sei lá, o primeiro time do Londrina, e tanto a equipe que entrou depois, os dois são bem competitivos. E já pensando lá na Série B do Campeonato Brasileiro, grande parte desse time deve continuar? O número de atletas que vão sair deve ser bem pequeno com relação a isso, Alemão? A gente não pode se iludir com nada, né? E nem se empolgar demais quando você tem uns resultados como nós estamos tendo, né? Achar que, porque nós estamos tendo esses resultados todos aí, que são ótimos resultados, você achar que você não precisa fazer mais nada, né? Tirar a tua humildade, a tua simplicidade. Nós precisamos manter nossa humildade, né? Nosso nível de concentração. Lógico que é muito bom tudo que nós estamos fazendo, né? Mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito complicado. Certamente muitos desses jogadores estarão fazendo parte, né? Porque eles mostraram capacidade para isso. O Campeonato Brasileiro é muito forte, muito equilibrado, né? Às vezes o time que está lá em primeiro e em segundo, ele é quase que do mesmo nível do time que está em 18º, 10º. Né? Então as diferenças elas são muito poucas. Assim como o Paranaense, as diferenças entre as equipes são muito poucas. De repente, o nível do brasileiro ele é muito mais forte do que do Paranaense, mas quando você está dentro da competição, os níveis eles mais ou menos se igualam, né? Então, nós temos sim bons jogadores que vão fazer parte do brasileiro. Existe a possibilidade como todos sabem, de a contratação de mais alguns jogadores para fortalecer o nosso grupo. E eu acho que é nesse foco de trabalho sério, dedicado, né? Hoje comigo, e eu tenho certeza que na hora que o Fonseca voltar, o grupo vai atuar da mesma forma, né? Porque o Fonseca também é um cara vencedor, a prova é que ele está lá disputando uma das vagas da semifinal com o Palmeiras, né? Com uma equipe muito qualificada. Então a gente tem que continuar trabalhando com muita serenidade, muita seriedade, né? Não ganhamos nada ainda, temos muita coisa pela frente, muitos objetivos, e a gente tem que seguir no trabalho firme. Alemão, ainda sobre o Campeonato Paranaense, as matemáticas apontam aí o Londrina vencendo os 2 jogos, além de ser o primeiro do grupo e jogar
a partida semifinal em casa, ele tem grande possibilidade de ser o primeiro na classificação geral. Porque o Curitiba pega o Paraná Clube na última rodada e o Londrina vencendo os 2 jogos, automaticamente passa o Atlético Paranaense. Mesmo que o Atlético vença na próxima rodada, chegará a 20, o Londrina chega a 21. Já estão pensando nisso, planejando algo nesse sentido, trabalhar do lado psicológico positivamente? Olha, nós temos condição de encerrar a competição em primeiro lugar na classificação geral e chegando à decisão do título, jogar a partida decisiva em casa? Ô Jefferson, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu falei para eles que nós tínhamos uma capacidade plena de surpreender a muita gente e fazer bons jogos e boa campanha. E falei para eles que nós tínhamos uma capacidade plena de chegar à semifinal, final do campeonato. Nós não conseguimos isso ainda, né? Nós não conseguimos no primeiro turno e nós ainda não conseguimos no segundo turno. Então, o nosso próximo jogo é o mais importante que nós temos no momento, né? É o Toledo, é a gente pontuar em Toledo, de preferência pontuar com vitória, né? E aí depois, lá na frente, nós vamos pensar se nós vamos ser primeiro do grupo, geral, né? Então vamos um passo de cada vez, esse passo é o mais importante, o objetivo principal que nós temos é o jogo do Toledo, né? Manter essa serenidade, essa seriedade, agora aplicação sempre, dedicação sempre, né? Em busca sempre do nosso objetivo principal, que é a vitória. O senhor acabou de falar aí que o foco agora é o Toledo, mas não dá para não perguntar, aproveitando a coletiva, Dagoberto está inscrito no BID, Bruno Paulista também, eles devem jogar no dia 3? Olha, eu não gosto muito de colocar o carro à frente dos bois. O Dagoberto é um grande jogador, todo mundo sabe disso. Ele foi contratado por tudo aquilo que ele fez no ano passado. E não é só pelo que ele fez no ano passado. É um garoto que tem uma história brilhante dentro do futebol. É o nosso, vamos dizer assim, o nosso maior jogador hoje que tem dentro do clube, né? E o melhor jogador ele tem que estar dentro do campo. Isso sem dúvida, né? Isso não se discute. Lógico que tudo depende do momento, da situação dele. Ele vem se preparando para isso, ele vem se preparando para jogar dia 3, né? Não é de agora, ele está treinando com nós agora, mas ele já estava fazendo um trabalho fora daqui. O Dagoberto é um jogador que ele pensa muito, muito inteligente, não precisa correr demais, né? Sabe se posicionar muito bem. Então, certamente, ele será um dos 10 ou dos 11, né? Com o nosso goleiro Alan, que iniciarão o jogo contra o Botafogo, né? Mas lá na frente a gente vai se preocupar um pouquinho mais com isso, né? Porque hoje nós temos um objetivo muito forte, que é a equipe do Toledo, e a gente em busca dessa vitória contra o Toledo. Olha, irmão, você... Desculpa. Perdão. Pode tentar. Não. Olha, irmão, você tem tido a felicidade aí de escolher alguns jogadores pontualmente, né? E os jogadores têm entrado e tem... Né, a gente... Estou o Marcelinho lá na Paraíba, o Anderson aqui, o próprio Bertotto. Você acha que esse conhecimento que você já tinha do elenco, né, e de conhecer muitos jogadores, tem ajudado você a escolher os caras certos para os momentos certos aí? Às vezes alguns jogadores que estão até um pouco desacreditados e têm uma nova oportunidade, têm sido importantes aí em determinados jogos? Ô Lúcio, e tem alguns jogadores que eu não conhecia também, né? Não só o pessoal que vinha comigo, alguns jogadores que não conhecia. Mas assim, ó, no dia a dia do trabalho, você vê a característica do jogador. E dentro da necessidade do jogo e da condição da equipe, você opta em colocar um ou outro jogador, que foi o caso do Marcelinho, para usar a velocidade do Marcelinho lá, né? Foi o caso do Luquinha no penúltimo jogo, né, contra o Foz, para a gente mudar a característica disso. Foi o caso do Anderson para a gente mudar a característica disso, né? Então, assim, o conhecimento do elenco que eu já, né, dos meninos que eu já conhecia, é muito bom. Isso me ajuda muito, sem dúvida. Mas o dia a dia do trabalho, dentro da característica de jogo de cada um, é o que também faz com que eu, como técnico, tenha alternativas de mudança da equipe, né? Para você ser mais objetivo, mais rápido, mais técnico, tudo isso, cada jogador tem sua característica e cabe a mim explorar da melhor maneira possível a característica de cada jogador, né? E o que eu tenho mais feito com todos eles, independente dos meninos que vêm subindo, o exemplo do Everton, dar tranquilidade para eles, ajudar a eles a se posicionarem dentro do campo, e eles bem posicionados com certeza vão conseguir jogar melhor, né? E dar confiança para eles. Né? Eu acho que o ser humano ele precisa muito de confiança e a gente tem que ter convicção naquilo, né? Nós temos um grupo de trabalho, todos os profissionais que estão aqui estão buscando seu espaço. Se eles estão aqui porque eles são bons jogadores, senão eles não estariam no Londrina, né? E cabe a nós o momento certo de colocar cada um deles dentro do campo, né? Para que eles possam fazer o seu melhor como eles têm feito.